Ora bem, estamos então de volta ao nosso seminário de criptomoedas. Pedir só, entretanto, quem entrou que colocasse o OK na janela de questões, só para confirmar que está então tudo OK em relação ao som e à imagem. Ora, então, temos aqui uma novidade em termos de produtos da Gestivera. É uma novidade para muitos, provavelmente já estão ativos no mundo das criptomoedas há já mais tempo. Como sabem, produtos novos deste género, em termos da aplicabilidade que têm ao produto CFD, acabam por ser um pouco mais complexos e por isso às vezes demora a que as corretoras consigam disponibilizar os ativos. Não estamos aqui a falar de uma exchange normal, portanto, numa exchange onde é só juntar quem quer vender, juntar quem quer comprar e fazer ali a mescla do preço. Portanto, não é isso que estamos a falar, estamos a falar de uma coisa mais complexa, que tem as suas vantagens, naturalmente, e por isso foi algo que nos demorou a colocar e a disponibilizar na nossa plataforma. Antes de mais, só a responder aqui às centenas já de questões que eu tenho iguais, que é a de quando é que a Bitcoin ficará disponível na nossa plataforma. Ora, era suposto ter sido hoje, é verdade, daí também o facto do seminário ter sido hoje. Acontece por questões não só tecnológicas, mas também legais, não foi possível a disponibilização do CFD da Bitcoin hoje nas vossas plataformas. Só ficará disponível, então, a partir da manhã à meia-noite. Ou seja, podem começar a negociar Bitcoins na quarta-feira às 0 horas e 1 minuto. Portanto, vai ficar disponível. Vão conseguir ver na vossa plataforma. Portanto, aqui de lado, onde está a FX, vão ter criptos e vão ter então aqui o Bitcoin contra o dólar. De realçar também que só as contas que estão em standard, portanto, as contas standard e as contas Pro é que terão acesso a este produto. Portanto, quem tenha contas Basic pode alterar o tipo de conta na área de cliente. Portanto, é só uma questão de fazerem essa alteração. Mas, portanto, só para responder então a esta primeira questão que toda a gente aqui me colocava, em relação a quando é que ficará disponível. Infelizmente não está disponível já, senão iríamos já fazer aqui algumas operações. Infelizmente não está, portanto vão ter de esperar até quarta-feira à meia-noite e 1 minuto. Portanto, logo às 0 horas de quarta-feira vão poder negociar. Podem ficar à espera entre terça e quarta, ali pela meia-noite, já podem fazer os vossos trades em Bitcoin. Ora bem, temos então aqui o Bitcoin disponibilizado em termos de CFD. Portanto, como é que vai funcionar neste caso em relação à XTB? Só quero fazer esta introdução também em termos do produto, antes de irmos mesmo para o mercado e analisarmos o mercado, só para também vos colocar aqui muitas respostas a muitas dúvidas que me têm aqui colocado na janela de questões. Portanto, basicamente este é um CFD que vai funcionar com uma alavancagem de 1 para 20. Ou seja, vocês, pelo preço em margem de uma Bitcoin, conseguem na XTB comprar 20 Bitcoins. Ou seja, se eu colocar aqui na nova ordem, o Bitcoin contra o euro está a rondar mais ou menos os 9.100 euros, mais ou menos esses valores, portanto aqui 9.022. Vocês, pelo preço em margem de uma Bitcoin, que são 9.000 euros, conseguem comprar 20 Bitcoins. Ou seja, estamos a falar de, em vez de investirem qualquer coisa como 20 mil euros, aliás, 200 mil euros em Bitcoin, conseguem ter essa mesma exposição com apenas 9 mil euros de margem. Portanto, esta é a primeira vantagem do CFD, a possibilidade de, claro, estarem alavancados, ou não têm necessariamente de estar alavancados, conseguem negociar com a margem mais pequena. Por exemplo, se quiserem só comprar uma Bitcoin, vão apenas usar 450 euros de margem. Isto é praticamente a mesma coisa que negociar um lote de euro-dólar, aliás. Se eu vier aqui ver um lote de euro-dólar são 500 euros também. Portanto, vocês acabam por ter exatamente a mesma exposição em termos de margem, em termos de utilização de margem que com a Bitcoin. Ou seja, a título exemplificativo, aquilo que vocês hoje fazem com o Forex, portanto, a margem que usam para Forex, digamos, por exemplo, imaginem que têm uma conta de 2 mil euros e utilizam 20% 20% do vosso capital, dos vossos 2 mil euros para abrir posições. Portanto, 20% vão ser mais ou menos aqui 400 euros. Ou seja, significa que podem abrir, por exemplo, 0,9 lotes de Bitcoin ou 0,8, dependendo
se querem alavancar mais ou menos. Portanto, esta é a primeira vantagem na utilização do CFD, mas isso é como qualquer ativo, é a mesma coisa, enfim, negociar os índices, não é? Negociar um índice do SP500 traz mais vantagens no curto prazo do que negociar um ETF do SP500. Como é natural, estamos alavancados, basta que haja ali um pequeno tique que acabamos por conseguir ter uma rentabilidade maior, também uma perda maior, como é óbvio, se estivermos contra o mercado. Esta é a primeira vantagem. A segunda grande vantagem é podermos, obviamente, apostar na queda. Hoje, infelizmente, nas exchanges, normalmente, quando vocês compram bitcoins, não sei se muitos de vocês já estão a comprar ou não criptomoedas, mas normalmente as criptomoedas, e também tendo em conta aquilo que será e muito provavelmente vai ser o futuro deste tipo de mercado, a negociação numa exchange apela mais a uma negociação de longo prazo, chamado buy and hold. Até porque, por muita volatilidade que haja, para se conseguir ter ali alguma rentabilidade, por vezes é preciso esperar. Dou-vos o exemplo também de quem tenha comprado Bitcoin aí no início de dezembro, e não é só Bitcoin, portanto, todas as outras moedas, nós já estamos numa fase consolidativa há muito tempo. E ultimamente temos assistido a muitas notícias negativas que têm afetado o mercado das criptomoedas, seja com a regulamentação que querem implementar não só nos Estados Unidos, como também na Europa e também nos países asiáticos. Aliás, o Japão e a Coreia do Sul são dois países onde cerca de 60% das operações, do volume de operações do mercado das criptomoedas vem. Esses países já se fala na possibilidade de serem introduzidas novas regulamentações. Temos também a questão da China, que já proibiu os ICOs, vai também proibir a sede de várias exchanges nesse mesmo país, portanto, as exchanges vão ter que sair do território chinês. E portanto, todas estas notícias negativas que vieram após várias notícias positivas, várias descoberta também de vários investidores deste novo produto, que isto é um novo produto, no fundo, embora já exista há muito tempo, é um produto novo. Portanto, tudo isso vem-nos trazer esta fase mais consolidativa e, portanto, onde acabamos por eventualmente até ficar durante já algum tempo. E eu creio que por muito que isto vá subir no longo prazo, eu acredito que vamos ter um mercado das criptomoedas um mercado muito interessante durante este ano de 2018. Começamos o ano com muita consolidação. Aliás, eu acredito que mais em fevereiro vamos ter um mês muito semelhante a este. Um mês onde vamos continuar a ver esta consolidação, onde as más notícias, entre parênteses, como é óbvio, entre aspas, aliás, como é óbvio, vão continuar a existir. Portanto, antes de vermos aqui um novo boom, vamos ver mais notícias a surgir. E, portanto, eu acredito que todo este processo consolidativo, antes de um disparo, vai se manter. Ora, com o CFD nós conseguimos precisamente apostar também na queda. Portanto, e muitos de vocês, se calhar, já ouviram tantas vezes várias pessoas comentarem que as bitcoins são uma bolha, que isto vai arrebentar, que isto vai acabar e que vai ser horrível, vai tudo cair outra vez para zeros, vai-se perder tudo. Ora, vocês com o CFD têm a possibilidade, se realmente acreditam nisso, de apostar nisso, ganhando com a queda. Okay? Portanto, essa é a segunda vantagem de utilizarmos o CFD na negociação de curto prazo das bitcoins. Eu acredito que devemos ter as duas estratégias, como é óbvio, como em tudo, seja na negociação, por exemplo, tal como nos mercados, neste caso nos mercados bolsistas. Acho que devemos ter uma atitude de longo prazo, mantendo ações em carteira, apostando no crescimento dos dividendos. Aliás, você já tem vários vídeos gravados que eu já vos gravei precisamente sobre isso. Fazemos todos os meses as ações do mês. Espero que também tenham tido a possibilidade de ver esses vídeos. Mas depois também temos a necessidade, ou neste caso, a necessidade de complementarmos essa atitude de longo prazo com operações de curto prazo. E para isso temos, por exemplo, os índices. No mercado das criptomoedas é a mesma coisa. Nós podemos estar a comprar e a manter em carteira bitcoins ou qualquer outras moedas, seja Ethereum, seja outras altcoins, quaisquer outras altcoins que vocês tenham, podem manter para o longo prazo, porque isto naturalmente é um mercado que ainda está em expansão, é um mercado que tem muito ainda para crescer.
mas o que não impede de terem uma atitude também de curto prazo, ou de ultra curto prazo, se assim quiserem, e possam negociar, especular sobre o Bitcoin. Aliás, há aqui uma coisa interessante que eu também acho que é uma das grandes vantagens. Vocês todos negociam mercados cambiais, ou índices, ou matérias-primas, de forma alavancada. Porquê? Porque conseguem aproveitar ali pequenos movimentos. Dou-vos o exemplo dos mercados cambiais, do Forex. Ultimamente, e isto foi algo que infelizmente aconteceu em 2017, foi um mercado muito pouco volátil. Um mercado em que era muito difícil vermos movimentos impulsivos, vermos alguma atividade no mercado que desse para aproveitar a impulsividade que normalmente existe. Ora, nós, nas criptomoedas, não temos esse problema, porque mesmo neste mercado, que parece estar aqui completamente parado, ele tem muita volatilidade. Temos muitos movimentos sempre cá dentro. Tecnicamente é muito fácil conseguirmos, e vocês já utilizam a análise técnica para o Forex, ou para os índices, ou para as ações, ou para qualquer outro instrumento, vocês aqui também podem aplicar precisamente os mesmos conceitos e os mesmos indicadores que usam para fazer a análise técnica da Bitcoin. E, por exemplo, temos aqui uma série reparem, tem aqui um pequeno Head and Shoulders, quebrou o suporte, movimento impulsivo. Tem, por exemplo, estes canais aqui ascendentes, constantemente, quando quebram, sempre movimentos muito impulsivos. Tem, por exemplo, este último, reparem onde nós ainda há pouco tivemos, creio que até tenha sido durante a manhã, reparem, temos aqui um movimento consolidativo sempre acima deste suporte, quebrou, retestou, a partir daí foi sempre aqui a cair de movimento impulsivo. E vocês com o CFD conseguem, não só estando alavancados, aproveitar pequenos movimentos, como também apostar nestas quedas. Portanto, isto só para vos explicar, portanto, as condições deste período. Estamos a falar de um CFD onde, naturalmente, e como já vos disse, vocês devem complementar as coisas, terem uma atitude de longo prazo e terem uma atitude de curto prazo. Nesta atitude de curto prazo, podem muitíssimo bem usar este CFD para operações intradiárias, até porque com este CFD vocês podem manter as posições até 7 dias a posição aberta. Portanto, ao fim de 7 dias já não é possível ter o CFD, o que também protege o cliente, no sentido em que não se vai estar ali a aguentar durante muito tempo uma perda. Muitas vezes o que acontece, e nós vemos isso, que muita gente entrou aqui em Bitcoin perto dos 20 mil. Se tivesse alavancado, estaria aqui a entrar com uma perda gigante neste momento. Provavelmente já tinha arrebentado a conta por causa da alavancagem. Não é isso que se quer. Portanto, nós também temos de proteger um bocadinho o cliente nesse sentido e, portanto, limitamos o tempo de abertura desta operação em 7 dias. Outra vantagem também é que vocês finalmente vão conseguir, com a XTB, negociar ao fim de semana, porque a Bitcoin negocia não só nos 5 dias da semana, como também negocia ao fim de semana. Portanto, podem negociá-la aos sábados e aos domingos. Eu creio que abra, portanto, só vai estar fechada para também efeitos do rollover do futuro entre as 11 da noite de sexta-feira e as 3 da manhã de sábado. Portanto, aquele período de 4 horas. De resto, vai estar aberto desde sábado às 3 da manhã até depois só à sexta-feira seguinte, durante a noite. Portanto, conseguem também ter, então, negociar ao fim de semana. Muitas vezes as pessoas queixam-se que, ou não, depende também do ponto de vista, mas muitas vezes queixam-se que ao fim de semana é que têm tempo para negociar, é que têm tempo para investir algum tempo do seu tempo livre a olhar para os mercados. Portanto, temos agora a possibilidade de o fazer com o Bitcoin. Dizer-vos também que, embora a XTB neste momento só tenha Bitcoin, estamos em processo de introduzir outros ativos. Aliás, o objetivo é colocar as 10 maiores moedas de capitalização, neste caso de mercado, na Bitcoin. Portanto, é algo que vamos estar a implementar durante os próximos meses. Ou seja, estamos a falar da possibilidade de implementar Bitcoin, Ethereum, Ripple. Já tivemos também a Litecoin e o Dash. Portanto, foram ativos que nós se recordam no verão de 2017 já tivemos. Tivemos de implementar tecnologicamente estes ativos de outra forma, mas ao longo dos próximos meses vamos colocar, portanto, a possibilidade de negociarem estes ativos nas vossas plataformas em formato de CFD. Ora bem, passada então esta introdução só aqui ao produto, para vocês também terem uma noção
de como é que vai funcionar e as condições para negociarem este CFD na XTB. Olhar então aqui para o mercado e hoje vemos mais uma vez um mercado em consolidação. Isto é algo que já está a acontecer, como vos digo, já há muito tempo, já há muitos meses, não digo muitos meses, muitas semanas já, desde o final do ano passado, já vamos quase para 2 meses de consolidação que estamos a ter neste mercado. Principalmente, aliás, a consolidação está a existir, se vocês repararem. Eu nem digo que a consolidação esteja a existir já desde os topos, porque nós tivemos, portanto, este topo a ser feito, esta correção e uma tentativa de voltarmos para máximos. Eu creio que a consolidação está aqui a existir essencialmente desde este último mínimo relativo que aqui tivemos. E principalmente desde que viemos tocar. Reparem onde é que nós estamos na Bitcoin neste momento. Olhando aqui para o longo prazo. Estamos precisamente aqui numa zona de suporte muito interessante. Portanto, aqui, mais ou menos aqui nesta zona de suporte. Onde estamos a aguentar bem. Portanto, já cá viemos testar mais ou menos aqui com este novo mínimo. Voltámos a tentar subir, não conseguimos, voltámos a cair. E agora estamos com uma série de máximos maiores, mínimos maiores. Aliás, posso pôr isto a 4 horas para verem. Portanto, tivemos aqui este movimento impulsivo. E aqui sim, estamos já numa grande consolidação. Já desde a última queda, mas já estamos aqui neste movimento aqui consolidativo há demasiado tempo. Eu creio que iremos novamente voltar a tocar nesta sua zona de suporte, provavelmente até este valor. E aqui sim é que vamos ver se realmente conseguimos ter os compradores a voltarem, portanto, a respeitarem este mínimo maior novamente, que nos leve nesta estrutura de preço a fazer um novo máximo e aqui quebrar de forma consistente esta zona aqui de resistência que estamos a formar. E só quebrando esta zona, só respeitando este mínimo maior e a quebra desta zona é que poderemos depois equacionar a possibilidade de voltarmos, portanto, até esta zona aqui de resistência e aí sim voltarmos a ver mais compradores a voltarem ao mercado. Nós neste momento apenas estamos limitados no Bitcoin por algumas razões, que é, em primeiro lugar, é todas estas notícias negativas que estamos a ter. Portanto, vindas da China, vindas da regulamentação que querem implementar em vários países no mundo, o facto também de, por exemplo, de estar toda a gente agora a olhar para Bitcoins, para os ICOs. Isto hoje é algo que está muito na moda, a negociação nos ICOs, portanto, em vez de negociarem as moedas que já estão no mercado, irem aos ICOs. Portanto, um ICO é como um IPO para uma empresa, portanto, é quando uma empresa se financia publicamente para depois ficar disponível numa exchange para negociação. É o que normalmente acontece quando uma empresa normal quer entrar em bolsa, portanto, mete à venda metade, ou 30%, ou 20% do seu capital a público. Portanto, as pessoas compram as ações, tornam-se acionistas e essa empresa passa a ser cotada em bolsa. É a mesma coisa que os ICOs, em que estas empresas, em vez de funcionarem como funcionam as empresas normais, funcionam em blockchain e, portanto, metem parte do seu capital, em vez de serem ações, em tokens. Portanto, as pessoas compram essas tokens e isso só passado, se calhar, uns dias, ou uns meses, ou umas semanas, depende de cada caso, é que ficam disponíveis nas exchanges. Ora, isso é algo que nós temos vindo a observar ultimamente, que tem trazido também este travar de uma possível subida no Bitcoin, que é as pessoas agora olharem para esta moda dos ICOs, e nós, para irmos aos ICOs, usualmente temos de comprar Ethereum, porque a maior parte dos ICOs e destas novas empresas que se estão a introduzir no mundo do blockchain, normalmente constroem as suas empresas em cima da plataforma do Ethereum, portanto são tokens construídas sobre o protocolo de ERC20, que é o nome do protocolo das empresas construídas em cima do Ethereum. E, portanto, se eu for um investidor que quer comprar qualquer ICO que está a ser construído em Ethereum, eu tenho que ter Ethereum em carteira para ir ao ICO. Ora, nós vemos então uma coisa muito interessante, que é eu queria só mostrar-vos aqui só para... Estamos a assistir precisamente a isto, que é mais procura por Ethereum do que propriamente
do que propriamente por Bitcoin. E reparem que, numa altura em que nós vemos a Bitcoin a cair, vemos o Ethereum a subir. Aliás, estes últimos 2 dias foram dias em que o Ethereum subiu quase 20%, aliás, mais, passou dos $1.000 para cima dos 1.200. E, portanto, estamos a assistir muito a isto, que está a travar, portanto, estamos a ver muita da normal procura por Bitcoin a ser trocada e a haver aqui um fluxo entre troca de Bitcoin para euro. E, aliás, até vos posso mostrar aqui um outro gráfico, que é o gráfico da Ethereum contra Bitcoin. Aliás, vamos ver. Ethereum contra Bitcoin. E vocês conseguem ver precisamente isso, reparem. Quando atingimos os máximos históricos na Bitcoin, portanto, em que fomos aos $20.000, vimos esta queda, portanto, esta queda a subida do Bitcoin face ao Ethereum. Isto funciona tal e qual como no Forex, portanto, é como se fosse euro-dólar, se caia porque o Bitcoin valoriza face ao Ethereum, até que, desde mais ou menos meados do mês anterior, portanto, há um mês e meio, começámos a ver esse diferencial. Outra vez o Bitcoin não só a desvalorizar bastante, porque estava a desvalorizar frente a todos os ativos, mas o Ethereum a ir captar muita dessa procura, portanto, a beneficiar dessa desvalorização. Isso é algo que está neste momento a acontecer. É um normal ciclo de mercado, neste momento. Portanto, a moda dos ICOs há de acabar, ou já se vê muito isso, porque já é muito difícil ir a um ICO neste momento, porque há demasiada procura, não há tanto capital a ser alocado à venda, e, portanto, já está cada vez mais difícil. Eu tenho, por exemplo, tido casos de ICOs que, em 8 minutos, vendem tudo o que têm para vender, vendem todo o seu capital. E, portanto, cada vez está a tornar mais difícil, cada vez há menos capital a ser colocado na venda a público, normalmente até há muito que está a ser colocado a vendas a privados, e, portanto, torna muito difícil isto. Até é uma moda que eu acredito que vai acabar, é um ciclo que está praticamente a acabar e, portanto, acredito que durante mais alguns dias e algumas semanas iremos ver uma continuação da consolidação do Bitcoin dentro destes valores e só depois disso é que iremos ver, então, uma normal subida novamente. Portanto, outro dos problemas que eu vos queria falar também é o facto de ser cada vez mais difícil comprar Bitcoins. Este é um dos grandes problemas a este mercado. Portanto, tal como todos os mercados, a subida vive da entrada de fluxos de capitais. Ora, se é muito fácil uma empresa que entra em bolsa, se eu quiser, por exemplo, a Snapchat entrou em bolsa, é fácil uma pessoa comprar. Porque está disponível no NYSE, está disponível no Nasdaq, é fácil ir ao banco comprar, em qualquer corretora que ofereça ações, tem disponível esse tipo de mercado. Os Bitcoins é diferente. Portanto, não há muitas exchanges para se comprar. As que há, é muito difícil, tem que se passar por um processo de QIC muito grande, portanto, o processo de Know Your Client. Temos sempre o problema de ter que colocar o capital lá fora. Portanto, há muitos entraves que não facilitam a entrada de novos clientes e novos investidores ao mercado. E, portanto, isso também afeta a procura. O mercado vive de procura e oferta. E nós, neste momento, não estamos a ver a procura que estávamos a existir aqui. Nesta altura, as pessoas que entravam eram pessoas que iam procurar a informação. Iam procurar ver como é que funcionava. Iam entrar, nem que seja com um capital mais pequeno, para ver o que era o Bitcoin, para ter aqui uma pequena experiência. E, portanto, acabámos por ter as quedas, também com a entrada do contrato de futuros. E todos os investidores que já tomaram a iniciativa de procurar saber como é que se negocia Bitcoin, já estão cá dentro. Agora, é preciso, para este mercado continuar a subir, é preciso que se torne facilmente de ser abordado, de ser negociado. Coisa muito difícil. Porque não há muitas corretoras, muitas exchanges, neste caso não são corretoras, são exchanges, não há muitas exchanges que estejam disponíveis para aceitar todo tipo de clientes. São muito poucas as que, por exemplo, estão na Europa, não há muitas que estejam na Europa, e estão cada vez mais a dificultar a entrada de clientes. Portanto, tudo isso afeta a entrada de novo capital no mercado. Aliás, se vocês olharem, há aqui um gráfico que eu vos queria mostrar, que é precisamente o gráfico da evolução do market cap das criptomoedas. Vocês conseguem ver então aqui, por exemplo, desde o início deste ano, nós tivemos o início do ano
mais parado. Portanto, o ano começou aqui nesta altura. Portanto, em 2007 já se começou a querer perceber um bocadinho mais do que era isto das bitcoins, já começou a ficar aqui um bocadinho mais na moda. Na altura o market cap era de apenas 14 bis. Subimos em janeiro, início de janeiro, para 20 bis. Portanto, não duplicámos, mas ganhamos aqui bastante, ganhamos aqui quase 50% da capitalização. Entretanto, grande queda. Portanto, caiu novamente após 14. Portanto, tudo aquilo que tinha ganho perdeu. E depois, lentamente, durante o primeiro semestre de 2017, no primeiro semestre do ano passado, vimos uma consolidação deste mercado. Tivemos aqui uma pequena consolidação deste mercado, lentamente, com cada vez mais pessoas a perceberem-se do poder do blockchain, do interessante que esta tecnologia é, do futuro que esta tecnologia tem. Eu sou um grande seguidor desta tecnologia do blockchain, já há muito tempo que sou entusiasta desta tecnologia. Não há tanto tempo quanto que estou introduzido no mercado das criptomoedas, mas é um mercado realmente muito interessante, com muito ainda para nos dar. E foi isso que também aconteceu a quem se estava aqui a introduzir no mundo das criptomoedas. Reparem que de janeiro de 2017, nós passámos dos 14 bis para, no primeiro semestre, os 111 bis. Ou seja, quase 10 vezes de ganho de market cap nestes primeiros 6 meses. E a partir daí é que foi o grande boom. Portanto, aqui nesta altura, em julho, nós por acaso tínhamos nessa altura ainda disponível as bitcoins. Isto só começou realmente a ganhar tração aqui a partir de julho, agosto, que neste verão começámos a ver o market cap a atingir o máximo de 160, caiu novamente pós 100 bis, mas a partir daí, portanto, a partir de setembro, é que foi o grande boom, a grande moda das bitcoins, e acabámos por ter este disparo, como vocês podem ver, esta subida hiperbólica que aqui tivemos, a chegar então aos valores onde estamos neste momento. Reparem que neste momento estamos em consolidação. Portanto, esta subida toda, é isto que eu vos quero mostrar, é esta consolidação que aqui estamos a ter. Podemos ver até nestes últimos 3 meses. Reparem esta consolidação que aqui estamos a ter. Tivemos esta grande queda em janeiro deste ano, portanto, com as notícias, o chamado FUD, que tivemos, portanto, com as notícias negativas em torno deste... É tais que eu vos dizia, portanto, tanto da China como da introdução de mais regulamentação. Vimos aqui realmente uma fortíssima queda, que nos trouxe até a um anterior mínimo, que tinha sido aqui um mínimo de 22 de dezembro, onde nós estamos a consolidar, e é uma consolidação saudável, portanto, é uma correção saudável, que é necessário, para que vocês não podem ter um mercado a subir desta forma constante, vocês não podem ter aqui um mercado que só em 3, 4 meses subiu isto. Não é possível, não é sustentável. É preciso que haja correções. Bem, que nós aqui tivemos uma correção saudável e eu acredito que iremos ficar aqui a consolidar em fase de acumulação durante algum tempo. Mas acredito também que o futuro é o blockchain, o futuro é este mercado e, portanto, vamos ver isto a subir normalmente. E não nos podemos esquecer que o mercado não é já de 570 bis, é ainda de 570 bis. Dou-vos um exemplo. Google, Amazon, Apple, todas elas têm mais do que este market cap. Aliás, a Apple, à partida, espera-se, ou a Amazon, espera-se que sejam as primeiras empresas a atingirem 1 trilhão de market cap. O que parece, as empresas são as maiores empresas do mundo. Todas elas, cada uma delas, tem mais market cap do que todo o mercado das criptomoedas. Só para vocês perceberem o pequeno que é ainda este mercado e o quão pequeno era ainda no início do ano. Portanto, muito potencial ainda para crescermos. Não podemos crescer sempre desta forma. Portanto, nem sequer é saudável crescermos sempre desta forma. É uma subida demasiado hiperbólica. Há sempre tomada de mais-valias. Tem sempre que existir essa tomada de mais-valias. Tem sempre que haver correção para quem ainda não entrou poder entrar a preços mais baixos. E eu acredito que este valor aqui, esta zona onde estamos, e principalmente se voltarmos outra vez aqui próximo dos 10 mil dólares, vamos ver novo capital a entrar no mercado, dinheiro fresco a entrar neste mercado, mais investimento a surgir. É também preciso que as pessoas se apercebam realmente o que é o blockchain, o que é que está por trás desta tecnologia, porque dizer que a Bitcoin é uma bolha é muito vago, não é dizer nada. Dizer que a Bitcoin tem tudo para falhar também não é nada. Temos é que perceber qual é a tecnologia por trás da Bitcoin.
Não nos podemos esquecer também, e por acaso há um gráfico interessante que eu vi, que foi um gráfico que dizia que cruzava duas linhas. Uma linha era o número de fabricantes de automóveis nos Estados Unidos desde 1870. Eu já nem sei onde é que vi esse gráfico, mas era um gráfico que mostrava-nos o número de... Eu até vos posso colocar aqui no Paint para conseguir-vos explicar melhor este exemplo. Portanto, dizia o número de fabricantes de automóveis, que era algo desde 1890, na altura em que foi a criação do carro, do automóvel, foi qualquer coisa como isto. Era o número de diferentes fabricantes, portanto, a crescer desta forma. Claro que ao longo do tempo o mercado foi-se consolidando e caíram, ou porque houve aquisições, ou porque houve ou empresas a falirem, mal geridas, não conseguiram ir atrás de evolução tecnológica, e portanto foi um mercado que se consolidou. Portanto, aqui estamos a falar de mais ou menos 1890, aqui mais ou menos de 1930, e portanto o futuro levou-nos a ter uma consolidação do mercado. No entanto, o número de utilizadores de automóvel foi assim. Foi desta forma. Isto para vos dizer que é a mesma coisa que eu acredito que aconteça nos mercados das criptomoedas, que é o número de utilizadores cada vez a crescer mais, mas o número de criptomoedas, portanto, que nesta altura está ainda nesta fase, vai acabar por se consolidar. Vocês têm muitas criptomoedas muito semelhantes. Nós neste momento temos aqui 1500 criptomoedas já neste mercado. Todos os dias, e eu acompanho isto todos os dias, porque também estou envolvido nos ICOs, e todos os dias estão a entrar novas, ainda hoje entraram duas novas, a CoinFi e a Newark, muitas delas fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Portanto, o que eu acredito é que vamos, ao longo dos tempos, ver consolidações destas empresas, destes blockchains. Vamos ver, algumas as coisas vão correr mal, outras vão correr bem. Mas vai-nos acontecer precisamente isto. Vai-nos acontecer esta subida e depois uma queda. Mas o que é importante aqui nem é isso. O que é importante aqui é percebermos que tem tudo para resultar, portanto, esta tecnologia. Da mesma forma como o carro, o automóvel, se calhar aqui nesta altura toda a gente dizia isto é um falhanço, isto está tudo a falir, isto é horrível, isto não vale nada, o cavalo é que é, o cavalo nós podemos falar com ele e ele responde. A verdade é que a tecnologia evolui, os tempos evoluem, e, portanto, as empresas também têm que se adaptar, e eu acredito que as empresas vão acabar por se adaptar e vão acabar por adotar o blockchain. Aliás, vocês têm a primeira empresa real, neste caso, que está cotada em bolsa, vai precisamente fazer um ICO, é a Kodak. Portanto, a Kodak era uma empresa que também já estava quase na falência. E a verdade é que está a responder, vai fazer um ICO, eu creio que até seja já amanhã, salvo erro. Vai se chamar Kodak One. Portanto, não sei se é este site, mas é a primeira empresa, por assim dizer, real que vai implementar, portanto, o sistema do blockchain. O que é interessante, vemos que já empresas, por assim dizer, verdadeiras já estão a querer entrar neste mercado, a perceber realmente as vantagens tecnológicas que vamos ter. E não é só. E depois também vos queria explicar isto num outro vídeo, o que é não só o blockchain, mas também aquilo que pode ser o novo paradigma das empresas com a utilização do blockchain. Então, eu creio que seja amanhã, por acaso que não estou a conseguir encontrar a página oficial, mas enfim, creio que seja realmente amanhã. Portanto, é isto que temos. Um mercado nos 570 bis para já. Portanto, o mercado continua em consolidação. Hoje, nas big cap, nas mega caps, vemos então a Bitcoin a perder pouco, a perder 3% apenas, a Ethereum a perder 3%. Eu ainda sou do tempo em que nós todos os dias vemos aqui variações, ganhos de 20%, perdas de 20%. Nós cada vez mais estamos a assistir a um mercado mais estável, mais consolidado, o que é bom, o que é ótimo, que é isso que queremos. É um mercado mais estável. Felizmente, eu creio que a introdução dos futuros vieram-nos trazer isto. Mas pronto, vocês aqui com o XTB já podem então negociar, portanto, no muito curto prazo, o CFD da Bitcoin e aproveitarem estas pequenas flutuações. Portanto, por exemplo, nós tivemos aqui um último movimento impulsivo
a surgir no gráfico a 5 minutos. Reparem como ele para já está aqui a consolidar. É muita impulsividade nesta queda. Portanto, é normal que ele aqui consolide abaixo dos 38.2. Vamos ver se ele volta aqui a testar os 38.2 e volta para baixo. Portanto, isto é um exemplo de como podiam também aproveitar aqui o short selling neste ativo. Mas vamos ver se ele consegue reagir aqui em alta outra vez nos 10 mil dólares. Eu acho que seria muito, muito importante vermos outra vez a Bitcoin a vir até aos 10 mil dólares. Acho que é preciso para também o ativo poder respirar, poder trazer, dar a oportunidade a mais pessoas de entrarem a um preço mais barato. E no fundo, se vocês virem, é o mesmo que está a acontecer nos índices norte-americanos. E se queremos falar de bolha, eu não creio que seja uma bolha, naturalmente, não é isso que quero dizer com isto, mas se vocês virem a evolução que um SP500 tem, é muito semelhante. Vamos ver, isto é a entrada de novo capital, quer dizer, é um clima de apetite pelo risco que está a sugerir a entrada de novo capital no mercado. A confiança que existe neste caso, e aqui o que isto replica basicamente é a confiança que existe no mercado norte-americano, e nós estamos a ver uma subida também praticamente parabólica. O que também não é muito saudável, termos esta subida desta forma. Portanto, acho que também que os mercados norte-americanos, principalmente nestas últimas semanas, estão aqui a mostrar a necessidade de se criar uma correção mais saudável. Portanto, isto era uma subida saudável. Subida, correção. Subida, correção. Portanto, isto era uma subida mais saudável. Mas aqui já estamos a ter uma subida praticamente como a do Bitcoin. Não quer dizer que, obviamente, os mercados americanos vão aqui ter uma queda forte, mas se vocês repararem, acaba por haver aqui algumas semelhanças. E especialmente para quem diz que isto é muito perigoso, as Bitcoins, que isto é uma bolha. Acabamos por ter aqui algumas semelhanças ao nível das subidas que tivemos, principalmente desde esta altura. Nós aqui não tivemos uma subida com múltiplos muito agressivos, portanto foi uma subida dos 7 mil dólares para os 20 mil dólares, não é uma subida assim escandalosamente alta, portanto é uma subida de 150%. É grande, mas para este tipo de mercado e para aquilo que se falava de que a Bitcoin era uma bolha, não é nada assim de muito agressivo. Claro, se estivermos a falar de uma entrada destes valores, já é um múltiplo muito, muito agressivo. Ou seja, o gráfico semanal vem precisamente que esta saudável correção está muito provavelmente a apontar para uma possível subida destes valores. Portanto, temos aqui também um exemplo de como provavelmente esta vai ser uma semana interessante para podermos apostar em trades de curto prazo nas quedas e para poder provavelmente vir apanhá-la outra vez até aqui esta zona de suporte. Ora bem, mais questões que eu tenho aqui. Aqui se o valor acumulado pode ser revertido, convertido. Sim, obviamente. Vocês quando negociam Bitcoin na XTB, vocês não estão a comprar a Bitcoin mesmo. Vocês não estão a comprar a Bitcoin e depois a ter de se transferir para uma carteira, ter as private keys. Não estamos a falar disso. Isso é outro tipo de negociação. Era aquilo que eu vos falava. Era a abordagem de longo prazo, acho que deve ser feita dessa forma. Que é comprar e esquecer, comprar e manter e nem pensar mais nisso. A atitude de curto prazo é diferente, vocês não precisam ter isso. Vocês, quando negociam com o CFD, eu posso-vos dar aqui um exemplo. Imaginem que querem comprar uma posição aqui muito pequenina, uma 10ª parte da Bitcoin. Vocês querem comprar porque acreditam que ele vai outra vez cá para cima. Então, compramos. Ok, neste momento eu não posso comprar porque não está ainda disponível. Mas, ao comprar, vocês vão ficar com ela disponível e com o lucro já em euros. Quando fecham, vão ter já o lucro em euros, para que ficará depois disponível quando fecharem no vosso balanço. Portanto, não há aquela necessidade de ter em carteira, transferir para uma exchange, da exchange trocar para euros, dos euros levantar para as vossas contas bancárias. Não existe isso. Portanto, isso é a abordagem de longo prazo. Nós hoje estamos aqui a falar da abordagem de curto prazo. Ora bem, mais questões. A maior parte aqui das questões foi aquelas que eu respondi logo do início, que é quando é que ficará disponível o Bitcoin. Volto a repetir, na XTB vai ficar disponível na madrugada de terça para quarta-feira, às 4 da manhã. Desculpem, à meia-noite, de terça para quarta. Não é nesta meia-noite, é desta meia-noite a 24 horas. Se é preciso fazer alguma atualização nas vossas contas, não, é preciso só negociarem através da Xstation e utilizarem as contas standard.
Se tiverem contas básicas, não vai funcionar. Muito bem, não havendo então mais questões, damos por finalizado este seminário. Também neste primeiro quis só explicar aqui um bocadinho mais acerca do produto em si, não tanto do mercado. Isso é algo que nós depois vamos falar mais tarde. Eu também quero colocar no meu canal alguns vídeos diariamente sobre a evolução do mercado, não só da Bitcoin, mas também de outras moedas. Portanto, estejam atentos ao meu canal do YouTube, subscrevam também para receber essas atualizações. Vocês também podem lá encontrar vários vídeos, principalmente sobre ações e ações que sejam interessantes. Portanto, nós por hoje ficamos então por aqui. Este vídeo também vai ficar disponível no YouTube, depois se quiserem ver. Portanto, estejam à vontade. Basta procurarem por Tiago da Costa Cardoso. Nós por hoje ficamos então por aqui. Desejo a todos continuação de um ótimo dia, bons negócios e até amanhã.